Agora sim, a gente começa aquele quadro que eu amo, que eu sou fã, que eu assisto sempre. Sou fã do quadro e fã desses dois, que são incríveis, que tem uma história fantástica, competentíssimos e que vai dar muita informação e dicas para você que tem pressão alta. Aí a gente vai se perguntar assim: alimentação e pressão alta, o que pode ajudar? O que pode prejudicar? São informações preciosas para vocês no nosso quadro agora, Sabor e Saúde. Estou com eles aqui, bem-vindos mais uma vez. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo, e Oi, vocês? gente. Doutor Roberto Navarro, Malu, chefe maravilhosa Malu Lobo, com receita incrível, com um assunto que eu tenho certeza que interessa a muita gente, muitas pessoas passando por esse problema. Aliás, doutor, só para a gente introduzir, eu tenho aqui um dado que eu fiquei um pouco assustada, que olha, 388 pessoas morrem por dia no Brasil por consequência da pressão alta. É, com certeza, um dos principais aí, problemas de saúde pública no mundo, né, doutor? Sem dúvida. Inclusive, 1 a cada 4 brasileiros, né, ou seja, 25% da população já pode ter hipertensão, inclusive de maneira silenciosa. Eles nem sabem que já está com hipertensão. É assintomático. Às vezes é assintomático, na maioria das vezes é assintomático. E esse dado de 388, ele já foi atualizado e pode ser que chegue a quase 600 pessoas, né, no nosso censo, nas estatísticas de 2020. Essa estatística é de mais ou menos 2010, entre 2010 e 2014. Tá. Ou seja, gente, é uma epidemia. A gente está aí com a Covid, né? O que é uma epidemia? Quantas pessoas sofrendo por dia, inclusive com morte, e 400 pessoas morrendo por dia por consequência da hipertensão arterial. É complicado, Camila. Então a gente tem que sim tomar providência. A hipertensão, ela muitas vezes é silenciosa, por isso que precisa sempre medir, ir no médico, fazer exames, né? E os fatores que vão contribuir, gente, o sedentarismo, o tabagismo, né, a obesidade. Então a gente precisa, sem dúvida, combater tudo isso que está em volta do que se pode precipitar ou desencadear uma hipertensão arterial. E a alimentação, óbvio, essa pauta nós vamos falar só sobre isso. Quais os nutrientes que podem ajudar no controle da pressão arterial, em quais alimentos eles estão. É um assunto de interesse de todos. Alguém conhece alguém que tem pressão alta, se não tiver a pessoa ou algum familiar, né? Conhece, com certeza. Eu tenho também na minha família, e a alimentação... E às vezes a gente tem o alimento ali na nossa geladeira, é fácil, alimento fácil de incluir na nossa rotina diária. Exato. Então você precisa saber quais são esses alimentos e claro que você vai descobrir daqui a pouquinho. Mas eu tô vendo aqui que temos receita deliciosa da chefe Malu Lobo, que arrasa sempre e que coincide com o que a gente está falando aqui. Então foi tudo pensadinho sobre a pauta e a receita que você vai fazer hoje pra gente. Exato. Bom... Obrigada, Camila. Mandar um beijinho pra Carol. Carolzinha, melhoras aí pro Osvaldo, hein? Saudades de vocês, viu? Essa receita, quando o Roberto vai falar sobre alguma patologia, a gente tenta combinar os alimentos para exatamente mostrar para quem está em casa como que ela pode incluir de maneira fácil, né? Então, essas cestinhas hoje, a gente fez um canapé delicioso. Olha isso, você pode servir até no final do ano, se você quiser. É um canapé com creme de inhame e beterraba, é isso? Exatamente. Olha que lindo. Fica bonito, é saudável. A gente fez várias trocas inteligentes para poder conseguir incluir todos esses alimentos que o Roberto precisa, né, no nosso dia a dia. Tá. A gente precisa de uma variedade alimentar, né? E a gente meio que se acostuma a comer mais ou menos a mesma coisa e preparar os pratos sempre com os mesmos ingredientes, né? Tá. Então essa receita hoje a gente tenta mostrar para vocês que dá para fazer uma receita bem bacana, bem diferente em casa. Olha, né? que Só maravilha. com coisinhas simples, da feira. Ai, que coisa boa. A gente vai aprender. E é fácil fazer. Super fácil. Muito facinho. Muito fácil. Gosta sim. Bom demais. O pessoal de casa gosta também. Tá lindo. Dá para você usar em diversas ocasiões aí da sua vida e até, de repente, trocar ali, né? Usar esses creminhos para outras receitas pode, tudo. Dá para brincar essa massa também. Você pode fazer para outros recheios, o recheio para outras massas. Pode fazer, em vez de canapés, você fazer uma maior para usar em casa, né? Essa é só uma brincadeirinha para o pessoal de casa. Tá ótimo, então. Ó, eu quero saber agora desse PowerPoint que a gente vai mostrar na tela, que tem aí alguns
Ali, ó, alguns nutrientes, né? exatamente, que pode ajudar nesse controle, então, da pressão arterial. Esses são os mais envolvidos. Quando a gente fala controle da pressão arterial, aí tem aí, né, o magnésio, o cálcio, a vitamina D, o ômega 3, as fibras, e aí também eu acabei não colocando a arginina. A arginina é um nutriente também, é um aminoácido. Quando a gente fala controlar a pressão arterial, Camila, os vasos sanguíneos, eles precisam ter um relaxamento, porque é como se fosse um cano, né? Imagine um cano onde a pressão da água interna é muito grande, né? Passando uma água com uma pressão muito grande, o cano racha. Então, o corpo humano controla isso para não deixar nossos vasos sanguíneos sofrerem uma pressão interna muito grande. Existe um relaxamento, existe uma dilatação dos vasos para poder acomodar o sangue que está passando dentro sem a pressão ficar muito alta lá dentro. Então, existe uma camadazinha interna do vaso sanguíneo chamada endotélio, que é uma camada que pode relaxar ou contrair. Se a pressão começa a ficar muito baixa, o endotélio contrai para também você não ficar com a pressão tão baixa. E se começa a ficar alta, esse endotélio relaxa. Então, os nutrientes que entram na formação das enzimas, ou bioquimicamente falando, que atuam no relaxamento endotelial, são esses que eu coloquei aí. Então, o magnésio, o cálcio, a vitamina D, né, e a arginina. Então, quais são os alimentos que eles têm? Nós já vamos falar já sobre eles. Então, se você ofertar todos esses nutrientes de maneira frequente na sua alimentação, você facilita esse autocontrole de relaxamento endotelial para que a pressão fique sempre controlada. Inclusive, tem um segundo PowerPoint, que eu acho que você poderia já colocar na sequência, só para mostrar como uma coisa bate com a outra, tá? Olha lá, então. Eu fiz uma pesquisa de 2018, eu dei uma atualizada em estudos de meta-análise. Estudos de meta-análise são aqueles muito interessantes, porque são estudos que analisam vários estudos. Todos os estudos que foram publicados sobre um assunto são avaliados para ver se realmente eles foram bem feitos e se conclui algo. Então, nesse estudo de meta-análise, olha que interessante, se viu que as pessoas que tinham esses hábitos, que ingeriam pelo menos 30 gramas de grãos integrais ao longo do dia, que ingeriam pelo menos 100 gramas de frutas, que ingeriam em média 28 gramas de nozes ou outras oleaginosas, né, castanhas, amêndoas, e ingeria até 200 gramas de lácteos, tinham menos risco de hipertensão nesse estudo. Então, se a gente pegar todos esses alimentos que estão aí, são fontes de magnésio, são fontes de cálcio, são fontes de arginina, são fontes de fibras, potássio, né? Também de potássio. Então é aí que a gente já começa a entender. Você vê que boa parte desses nutrientes estão no reino vegetal. A gente precisa caprichar, né, em legumes, verduras. Tem alguns estudos que correlacionaram que quem ingere até 400 gramas por dia entre legumes, verduras e frutas, também tem menos risco de hipertensão, menos risco de doenças cardiovasculares. Né? Então a gente precisa caprichar mais nesses nutrientes. Agora, na feira, né? Nem é caro, né? Você vê, não, né? Você então, consegue, imagina. vai na xepa, gente, ó a xepa. Tem né? tudo lá, tá à disposição, é acessível. Barato, então, tá na época, exatamente. né? Tá na safra. Tá na safra, então? Tá na época desses tipos de alimentos? Sim, vários deles. Agora, por exemplo, a mudança de hábito com essas alimentações, eu consigo prevenir, eu consigo tratar, mas eu consigo curar? Não. É difícil falar em cura de hipertensão, salvo quando você só está com a pressão alta por uma causa específica. Você pode desenvolver hipertensão arterial porque está tabagista e está obeso, e está sedentário. Não é por tendência genética. Aí você vai e corrige todos esses erros, né? Uma alimentação correta, atividade física, suspende o tabaco e você vai ver a sua pressão volta ao normal. Na verdade, ela estava falsamente alterada por um fator específico. Só que a ciência sabe que a maior parte da hipertensão é de causa chamada idiopática, ou seja, pode estar tudo bem na tua vida, né? Tudo ok, peso ok, e ela se manifesta. Então, quando é por tendência genética ou hereditária, tem que ter intervenção de tratamentos. Então, a gente não pode dizer que cura, mas eu posso dizer que 80% do controle da pressão arterial é por hábito. Então, a gente tem que interferir com o hábito, alimentação correta, atividade física, controle do peso. São esses os fatores que, quando corrigidos, vão gerar uma alimentação rica nesses nutrientes que a gente citou, a gente já vai falar mais ainda durante a pauta. É isso que vai fazer você ter uma chance de controlar a sua pressão arterial e não deixar ela explodir. Agora, somar uma alimentação, sedentarismo, tabaco, obesidade... Aí complica. Tá pedindo para morrer. Aí complicou muito, né? Tá pedindo. Olha só, por exemplo... Eu sofri
um trauma, ou eu tenho um estresse muito alto, ou no determinado dia eu comi uma comida muito salgada, eu posso ter ali um pico de pressão. Isso não quer dizer que eu tenho hipertensão, certo? Perfeito. É assim. Exatamente. E como é que eu sei que eu tenho? Se é assintomático, como é que eu vou descobrir? Quando ela se mantém sempre acima de uma média, porque você pode ter um aumento súbito ou pontual da pressão arterial, ingeri muito sal, retive muita água, fiquei estressado, meu coração bateu acelerado, são fatores que vão elevar a pressão arterial. Seu corpo lança a mão de mecanismos para que essa pressão volte ao normal o mais rápido possível. Então, se aumenta a diurese, a urina, então você tem autocontroles internos, bioquimicamente falando, para que esse aumento pontual não se sustente, não se prolongue. Então, a gente só vai taxar de hipertensão arterial, classificar, quando você vai medir sucessivamente a sua pressão, em ocasiões até diferentes, você mede sob estresse, você pode estar com ela alta pontualmente, né? Mas se você mede depois de acordar, está relaxada, não tem nenhum estresse e ela continua acima de uma média, aí você tem o diagnóstico de hipertensão arterial. É quando ela fica persistentemente acima, ou a mínima, né? Que a gente tem a pressão máxima e a mínima. A máxima, quando fica sempre acima de 14 ou mais, isso está sendo revisto, alguns estudos sugerindo que acima de 13 ou 13,5 já é uma hipertensão chamada sistólica, onde a máxima está elevando. Se a mínima fica acima de 9, maior ou igual a 9, também é considerado uma hipertensão. Então, quanto mais esses parâmetros sobem, pior. Então, hoje a meta é que a sua pressão vai medir fique no máximo até 13,5 e a mínima no máximo até 8,9. Então 13 por 8, 13 por 9... O 9 já é considerado uma leve hipertensão. Tá. Já é considerado uma leve hipertensão. Mas só quando ela se repete, tá? Periodicamente você mede. Hoje tem exames, né? Tem um mapa, que é um exame que você leva o aparelhinho e fica medindo por 24 horas. Né? A gente sabe como médico, os cardiologistas sabem isso ainda muito mais, como monitorar, como diagnosticar uma hipertensão que é real e que precisa ter intervenção de tratamentos. Agora, de vez em quando é comum acontecer, no nosso dia a dia, como eu falei, comi uma comida muito salgada ou tive um trauma, um estresse muito grande, tudo bem. Aí é normal. Isso pode acontecer, mas não é considerado hipertensão. Ótimo. Agora eu vou passar os ingredientes para a gente aprender esse canapé gostoso que tá me dando água na boca aqui, que delícia. Então a gente tá comendo com os olhos aqui, né, doutor? É verdade. De tão bonito que tá. Ó, você anota direitinho para você repetir tudo que a Malu vai fazer aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar de fazer aí na sua casa. Já chama o pessoal aí da sua família para ajudar também a fazer o canapé com creme de inhame e beterraba. Com os ingredientes, tá aí na tela para você. 90 gramas de farinha integral, para você fazer a massa, tá? Primeiramente a massa. 45 gramas de manteiga de amendoim ou óleo de coco. 15 gramas de salsão picadinho. 1 colher de chá rasa de sal marinho. 30 ml de água. Para o recheio, você precisa de 100 gramas de inhame cozido. 1 cebola pequena picada, 1 colher de chá rasa de sal marinho, 1 colher de sopa de azeite, água do cozimento para bater o inhame e meio suco de limão. Agora, os ingredientes para você fazer o vinagrete de beterraba: 2 beterrabas cozidas, 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de molho de soja, sal a gosto e gergelim para polvilhar. É isso, chefe Malu. Super fácil, super tranquilo, né? Eu escolhi hoje fazer essa massa com farinha de trigo integral, porque eu já venho fazendo muitas receitas aí com farinha de oleaginosas, com farinha de leguminosas, né, com farinha de grão de bico. Qualquer farinha hoje ficaria muito bem nessa receita, desde que ela fosse integral. E para a pauta do Roberto, seria muito interessante que ela fosse feita com uma farinha de leguminosa, né? As leguminosas têm uma quantidade de magnésio muito boa, mas a farinha de trigo integral, óbvio, além de fibra, ela é rica em arginina.
Então, a arginina é um natural vasodilatador do vaso sanguíneo. Então, acho que também cabe nessa pauta, para quem não tem problemas com glúten, né, gente? A farinha de trigo integral. Integral, por causa da hein, fibra, gente? por causa Nada da de arginina. refinado não, porque refinado faz mal. Boa. Eu vou aqui só começar a colocar minha cebolinha, porque essa cebola que vai dar toda a diferença no meu creme de inhame, tá? Mas Tá. a gente vai começar com a massa assim, ó. Coloquei minha cebola, eu posso cortar a cebola, gente, em fatias finas, não tem problema, porque depois nós vamos bater essa cebola, tá? Vou deixar ela aqui no fogo, dourando, né? Eu coloquei só a cebola cortada e azeite, ok? E agora nós vamos começar a fazer a massa, bem simples. Bom, tenho aqui a minha farinha de trigo integral. Vou colocar, gente, um grande segredinho nessa receita, que é Qual é? o talo de salsão picado. Talo de Ela salsão fica picado. deliciosa. As pessoas, às vezes, a gente usa muito o salsão só para poder fazer refogado, né? E é difícil você ver usar isso na massa, né? E fica deliciosa. Então, você pode usar Nossa, na que massa. diferente. Muita gente não usa. Poderia que, se você não tiver o salsão, gente, você pode colocar ervas também, né? Essas ervas mais escuras, manjericão, hortelã, também elas vão ficar bem gostosas, tá? Vou colocar aqui, gente, o azeite. Tenho mais ou menos 45 gramas de azeite aqui, tá? Começar a misturar. E vou colocar depois um pouquinho de água. Você pode usar a gordura que você quiser, tá? Então, assim, por exemplo, aí eu dei a opção de você usar o óleo de coco, você poderia usar também a manteiga de amendoim, que também ela é mais gordurosa. Você também poderia usar o azeite ou um óleo vegetal, né? Os óleos vegetais, gente, eu não costumo muito usar por causa do processo de refino deles, né? Mas se você não tiver nenhuma outra opção, você pode usar, tá? Tá. Bom, Chegou agora eu vou perguntinha começar a do fazer minha público, massinha aqui, Val? gente. Chegou? Então, perguntinha do público aqui para vocês, olha. Tenho muitas dúvidas sobre o sal. Pois é, qual é o melhor? Porque o sal comum é vilão quando o iodado é tão importante? Na verdade, aí, Terezinha, boa pergunta, né? O sal, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, ele tem uma parte em sódio, né? Então, o cloreto em si não teria nenhum problema. Cada 1000 miligramas de sal de cozinha tem 400 miligramas de sódio. O vilão é o sódio, né? Não é propriamente o cloreto. O sal, quando ele é refinado, ele recebe uma carga de química. Então, o sal refinado, ele vai ser contaminado com trissilicato de alumínio, com cádmio. Isso vale para todos os pozinhos brancos, viu, gente? O açúcar refinado, tá? Então, o sal refinado. Então, o sal em si, refinado, não acho saudável. Então, qual seria o sal que não seja tão refinado? Então, um sal marinho, né? Você pode pegar o sal marinho e bater com ervas e fazer um sal de ervas, Sim. onde você diminui a proporção de sódio por cada vez que você utiliza o sal de ervas. A iodação, o iodo é fundamental para a nossa saúde e foi usado o sal como um alimento do dia a dia que ele foi iodado. Então, por exemplo, o sal do Himalaia que virou queridinho de todo mundo, dependendo do sal do Himalaia que você compra, primeiro vê se é verdadeiro, tem muita fraude, viu? Exato, Muita pedrinha pintadinha de falou rosa bem, fingindo que é sal do Himalaia, e é uma tranqueira. Se for um sal do Himalaia verdadeiro, ele tem que ter sido iodado, porque a legislação brasileira exige para comercializar que ele tenha sido iodado. Mas a maioria não são iodados. Só que a maioria, muitas vezes, é vendido diretamente na gôndola sem ser iodado. Então, aí tem que tomar cuidado, porque você vai precisar, talvez, mesclar ele com sal marinho. Ô, gente, a gente tem um sal aqui no Brasil chamado sal de Mossoró. Sal de Mossoró. É um sal maravilhoso, porque o resto, porque fica com essas coisinhas de mimizinho de sal do Himalaia, gente, você paga às vezes uma fortuna. Entendeu? Caro e a gente mesmo. tem um sal aqui, né, porque assim, a quantidade de minerais, o sal do Himalaia é bacana, porque se tem minerais além do sódio e do cloreto. Então ele tem um pouco de manganês, ele tem um pouco de selênio, ele tem um pouco de outros minerais. Só que esses outros minerais, gente, a gente consegue em qualquer porçãozinha de qualquer alimento do reino vegetal. Então, usar porque ele é um sal enriquecido nutricionalmente é bobeira. Eu acho que não precisa, não. Usa nosso sal marinho, você acaba nosso sal de gastando à Mossoró. toa, né? É Sal verdade. de Mossoró, eu Isso. não conhecia. É fácil de encontrar? Acha, é um sal Fácil, grosso, né? Ele é não grosso. é refinado, Tá. né? O que eu acho Não, que é mas o mais... é fácil sim, Camila. É? Mas mesmo hoje nos supermercados hoje já vem o sal marinho.
farinho iodado, vem escrito. Ele é um pouquinho mais caro, mas muito pouco. Vale a pena. Custa R$5. O sal do Himalaia, O custo-benefício vale no né? final. Bom, olha só, minha Como massa ficou tá a pronta. massinha? Olha que linda. Tá linda. Ela fica num tom bonito, né? Depois, quando você assa, também ela fica bem legal. Douradinho. Isso. O que a gente faz, gente? Depois que eu formei minha massa, a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura da mão. Então, você começa com a sua mão. Se a massa começa a grudar, você vai parar o processo, vai lavar as mãos, vai resfriar e aí depois você volta a trabalhar a massa. Isso faz com que você não fique naquela tentação de colocar mais água, mais farinha. Não precisa. A receita essas medidas estão bem certinhas, tá? E você vai fazer uma massa bem bonita. 30 minutos de geladeira antes de você começar a usar, tá? Como aqui a gente não tem 30 minutos. Segredos, né? Vai na fé. Segredos aqui, tá? Deixa eu te falar, Cá. Essa receita, ela vai render 30... Oh, 30, a doida. Good. 6 receitas dessa, tá? 6 massinhas. 6 forminhas. 6 forminhas, tá? E aí eu vou abrir, ó, aqui. 30 seria para vender, o que não é o caso, mas dá pra não você é o caso, fazer mas é uma pra boa vender, ideia. gente. É uma boa ideia. Tá? Mas você pode fazer uma receita também maior, tá bom? Ó. Então eu vou aqui, vou abrindo delicadamente, fazendo uma massa fina, ó, tá vendo? E aí o que for subindo, o que for sobrando, depois eu vou cortar com a faca. Tá? Pra ficar um trabalho bem Não bonitinho. precisa untar então, né? Não, não precisa. Essa forminha que eu tô usando não precisa. E essa massa, ela é uma massa que tem um pouco mais de gordura, né? A gente colocou azeite, então não há necessidade. O ideal é ela ficar mais fininha mesmo, né? O ideal é ela ficar mais fina mesmo, exatamente, tá? Tem perguntinha do público? Manda aí, adoro o pessoal participando, um beijo pra todos. A Valquíria, é esse o nome? Não tô enxergando muito bem. A Valquíria, um beijo pra você. Boa tarde para você também. Menopausa pode ser um fator para a pressão alta? Olha, existe sim uma incidência maior que começa às vezes na mulher depois da menopausa. Eu falei que os vasos sanguíneos precisam de dilatar, de contrair, ter um autocontrole sobre isso, né? Esses fatores chamados endoteliais. E o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é um dos reguladores também do endotélio dos vasos sanguíneos. O estrógeno também influencia na dilatação e no fechamento dos vasos sanguíneos, no seu momento correto. A pressão caiu muito, os vasos se fecham. Começa a subir demais a pressão, os vasos se dilatam. E o estrogênio, ele é um modulador desse processo. Tanto que a mulher em menopausa, o que são os sintomas vasomotores? Vê umas ondas de calor, sobe para a cabeça. São os vasos sanguíneos dilatando subitamente pela queda do estrogênio. Né? Ou às vezes eles se fecham também e às vezes pode ter um pouco de dor de cabeça. Então pode haver um risco maior sim. Então a mulher na menopausa tem que, né, ter o seu ginecologista, fazer todo um acompanhamento, alimentação, atividade física, controle do peso e evitar o tabaco. Sempre. Esse é o combo. Esse é o combo Gostei da do felicidade. Combo. Aí não quer dizer que eu vou entrar na menopausa, obrigatoriamente vou ter hipertensão. Não, é que na menopausa você relaxar, começa com... Né, já está com peso acima, fica pior, fica sedentário, não faz nenhuma atividade, ingere muito sódio e não come esses alimentos que são ricos nos nutrientes que ajudam, aí... E até para quem vai começar a fazer uma atividade física, nunca fez, sedentário, está assistindo o programa, daqui a pouquinho tem aula aqui para a gente de atividade física, quero começar a fazer. Eu preciso fazer um exame antes, eu preciso ver se está tudo certinho. Ah, sim, Porque lógico. Durante o período que você está fazendo atividade, pode aumentar a sua pressão, pode ser perigoso. Sim, essa avaliação chama avaliação pré-esforço, né? Dentro da medicina do esporte e dentro da cardiologia também esportiva. Dentro da cardiologia de um modo geral. Que é óbvio que é interessante saber as suas condições, o grau de atividade que você vai fazer, né? Você está sedentário e quer virar Ironman em um mês, cuidado. Não rola, você precisa não ter certeza que teu coração, que a tua pressão está morrer. controlada, teu coração tá em ordem, porque senão você pode ter uma complicação. Mas na maioria das vezes a atividade física leve, ela é bem tolerada, né? Mas assim, dependendo da idade, a partir dos 40, gente, a avaliação médica pré-esforço. Por favor, gente, todos. não tem jeito, Não. porque como a gente falou, é assintomático. Isso. Muitas vezes a gente está com a pressão alta, tem esse problema e não sabe, é só indo no médico, fazendo os exames direitinho, que você vai descobrir, que você vai saber. É por isso que tem que ir periodicamente, não pode esquecer, a gente está aqui para lembrar você. E só para fechar, a pressão, às vezes, ela sobe no esforço, ela no repouso está ok, no esforço ela começa a subir. Sobe. Chama hipertensão reativa, Tá. isso só através de um teste ergométrico,
precisa de uma avaliação médica, sim, sem dúvida. Cada 6 meses, né? O correto é você se cuidar, cada 6 meses fazer um check-up, saber como é que tá. No porque, mínimo gente, uma vez por ano, atividade física é fundamental. Para você se movimentar, para você estar bem, né? O corpo não foi saudável. feito para ficar parado, né? Não foi, não exatamente. adianta. Tem perguntinha do público? Tem mais, olha só quem mandou. Vamos ver. É a Karina, beijo pra você, Cá. Sou magra, não tenho colesterol alto, nem diabetes, porém a minha pressão oscila bastante. Só que quando eu estou ansiosa, ela aumenta. O que posso fazer com essa oscilação, né? Dá aí um bom exemplo, né, que a Karina está dando, onde vários fatores de risco não existem. É magra, não tem, né, não é diabetes, não tem nada que possa justificar. E ela pode ter uma liberação excessiva de adrenalina, né? Que é um neurotransmissor, né, que a gente libera pela suprarrenal quando está sob estresse. Então, quando ela está ansiosa, ela está liberando mais adrenalina e mais norepinefrina. E eles são vasoconstritores. A pressão arterial vai aumentar naquele momento, ela vai ter um pico, provavelmente, né? Então, nesse caso, o que tem que fazer é tratar a ansiedade. É ter aí entra desde técnicas de relaxamento, controlar a respiração, aprender a psicoterapia de apoio, meditação. Atividade física também, atividade física, porque a atividade física, Malu, atividade física faz você ter mais controle sobre essas respostas chamadas adrenérgicas, que é de liberação de adrenalina muito rápida e vasoconstrição. Então, atividade física frequente, fitoterapia muito válido, chazinhos calmantes de camomila, né? E em casos onde realmente uma síndrome, um pico hipertensivo ou de risco, porque está em pânico, a ansiedade é extrema, aí a gente tem que, às vezes, entrar com tratamentos específicos, com medicamentos específicos. E a gente volta, então, com Malu. Me fala uma coisa que eu esqueci de te perguntar. Quanto tempo de forno para massinha? O pessoal já sabe de casa, né, que forno é igual marido, cada um tem o seu. Mas, mais ou menos, de 25 a 30 minutos, tá? Até dourar. Então, eu vou colocar aqui, ó, você viu que eu coloquei as massinhas aqui. Lembrando que eu posso fazer ela tanto no formato de canapé, quanto eu posso fazer também numa porção maior, tá, gente? Fazer uma só, sem problema nenhum. Vou levar ao forno, 180 graus, 25, 30 minutos. Dá pra fazer tipo um empadão, assim? Exato. E essa farinha de trigo também você pode fazer a troca por uma farinha de leguminosas, né? Como farinha de grão de bico, sem problema nenhum. A receita é a mesma, a quantidade é a mesma, tá, gente? Ótimo. Agora vamos ao recheio, que é uma opção excelente para você usar em casa, gente. As pessoas em casa às vezes acabam usando sempre os mesmos ingredientes, esquecem que o inhame, ele é um alimento bem neutro, imunomodulador, né, Roberto? Tem nutrientes extremamente importantes e ele é uma ótima base para a cozinha para fazer um creme. Então eu vou usar aqui o meu inhame, ele está cozido só em água, tá? Vou usar um segredinho aqui, né? Porque não adianta ser saudável se não for gostoso, né? Então na massa eu usei os talos de salsão cortadinhos, que eles vão dar bastante sabor a essa massa. E aqui, gente, eu vou usar a cebola que eu dourei. Então eu dourei essa cebola e essa cebola ela vai trazer todo um sabor especial. Porque às vezes a gente está cozinhando e o pessoal, ai, nossa, falta sal. Não é que falta sal, tá faltando sabor. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Tá faltando sabor. Porque muitas pessoas agora que vão passar por esse problema de hipertensão, acho que uma das primeiras coisas é tirar o sal, né? Tem que tirar o sal. Ou diminuir. E para quem já come muito sal durante todo o dia, sofre um pouco nesse... Sofre um pouco não, sofre muito para tirar o sal. Então, e qual é a dica, então? A dica é você, bastante cebola, alho, esquecer os temperos prontos. Tempero pronto não vale a pena. Fazer os caldos caseiros, né, de legumes, que é uma forma de aproveitar melhor os alimentos, né? Caldo de legumes. E saborizar seus pratos, gente. Tempera cebola, né? Alho, especiarias, isso sim, né? E uma coisa importante dizer é que, assim, as pessoas, elas reclamam muito dos alimentos industrializados. Só que não é no alimento industrializado que está o maior pecado. O pecado está na hora que você está cozinhando. Você colocou uma colher de sopa ali de sal ali no feijão, aí você colocou no arroz, aí você colocou na carne. Quando você vai juntar a refeição inteira, você extrapolou.
né? E o ideal é quanto de sal por dia? No máximo até 2 gramas por dia. 2... Isso seria o ideal. O brasileiro, até 5 gramas o OMS ainda acha que é seguro. É uma colherinha uma colherzinha de chá. De chá. Vai, não deveria passar Então, disso. e sabe o que acontece? Existem alimentos, por exemplo, assim, que a gente tem que brincar com os sabores, né? Então eu tenho aqui o inhame, que ele é neutro. Eu tenho a minha cebola, que eu caramelizei, então ela tá com um leve gosto de defumado. Vou jogar um limão, gente. O limão, ele melhora a salivação, ele melhora a digestibilidade. Então é bacana você colocar sempre um pouco de ácido, né, para você contrapor, tá? Vou colocar o sal, sim, o sal ele é importante, mas a gente vai colocar como um realçador de sabor. Sal não é tempero, ele realça o sabor do alimento. Então, o meu alimento aqui, ele tem que estar bem temperado. Uma coisa também, uma dica muito importante para quem quer substituir o sal de cozinha em casa é o tomilho. O tomilho, ele traz esse salgado para o alimento. Ele dá essa sensação. Ele puxa o sódio, porque os alimentos em geral eles têm sódio, né? Ele puxa um pouco desse sódio. Então o tomilho é uma das especiarias que você pode usar, é uma erva que você pode usar bastante. E no próprio alimento também tem sal, por exemplo. Tem sódio, Tem. Sódio, exato. Nos legumes e frutas, eles já têm o sódio, tem que é pouquinho, mas tem, né? Tem. Uma água de coco, né? O sódio cumpre funções, o problema é o excesso. Né? O sódio em si ele é importante, não pode exagerar. Perguntinha do público? Tem? Temos perguntinha, vamos ver quem mandou. Agora foi a Célia. Beijo, Célia. Posso usar farinha de castanhas no lugar da farinha integral, Malu? Pode sim. Também. Seria excelente, também uma excelente opção, inclusive com menos carboidrato, né? Só que a de leguminosa ainda seria melhor, né, doutor? A que tem mais magnésio é a leguminosa, mas nozes ou castanha também tem um pouco de magnésio, tem cálcio e tem arginina. Então acaba compensando também. Célia do céu, tá vendo? Olha a opção excelente que a bem. Célia deu aí. Tá vendo como é que é bom participar, gente? É bom, porque aí vocês mandam as dicas pra gente aqui também e a gente vai complementando. Só não tem tudo as isso. fibras, né? Bom, vai fugir então um pouquinho das fibras. Posso bater? Pode. Pode mandar. Temos o nosso creme. E ele fica lindo, Camila, porque... eu sempre esqueço desse negócio, sai, gente. Desculpa. Ele fica um creme super bonito, porque ele fica com os pedaços da cebola caramelizada. Ai, eu imagino que tá uma delícia. Bom, tá prontinho aqui, eu vou só agora... Só isso? Só. Tá pronto. Agora a gente já vai pegar ali dentro e eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês só como é que eu faço o meu vinagrete de beterraba. De beterraba. Fica delicioso. Boa. Mais perguntinha do público, todo mundo participando no @VocêBonitaTV. Ô, coisa boa. Quem mandou agora foi a Kátia. Beijão, Kátia. Minha sogra tem síndrome do jaleco branco. Poderia explicar sobre? Um abraço a todos. O que seria? Eu não conheço essa síndrome Kátia, boa do jaleco pergunta. branco. Na verdade, são pessoas que, na hora que está na frente do médico, né, ou de alguém da área da saúde, por isso que a gente fala do jaleco branco, né, que é o que o médico usa geralmente para trabalhar, o medo de que a pressão esteja alta, descarrega adrenalina e a pessoa tem um aumento da pressão arterial só naquele momento que está na consulta médica sendo examinado pelo médico. Então a gente passou a usar como síndrome do jaleco branco. São pessoas que meia hora depois estiver num ambiente tranquilo, longe do médico, ali, se alguém medir na casa dele, ali relaxado, a pressão está normal. Então por isso que a gente não faz um diagnóstico de hipertensão arterial por uma medida isolada. Na verdade, Camila, isso não se faz. Eu medi a pressão uma vez só do meu paciente, deu X lá, ficou acima. Ah, você tem pressão alta, vou dar remédio. Não. Primeira coisa é medir em outras ocasiões, pedir exames que complementem essa investigação diagnóstica, né, o mapa, inclusive, né, quando necessário, e mudar o estilo de vida desse indivíduo, né, porque a gente também não sai medicando uma leve hipertensão quando a gente vê que o paciente está obeso, sedentário, com tabagista, estressado, comendo mal, aí não, peraí, vamos corrigir tudo isso primeiro, que aí a sua pressão muitas vezes não é realmente alta, ela está começando a ficar alta porque você está fora cometendo vários erros, né? Então, se a gente primeiro muda o estilo de vida,
mudança de estilo de vida é um primeiro degrau que hoje a gente, há muitos anos, se fala na medicina mudança de estilo de vida como um primeiro degrau para controlar algumas doenças ou alguns inícios de alguma patologia, e parece que é uma coisa nova, né? Mudança do estilo de vida, medicina do estilo de vida, já se fala isso há muitos anos, e é que ninguém levava a sério. O que fez as pessoas levarem a sério foram as redes sociais. Então a rede social revolucionou o mundo, porque parece que é verdade, né? Falou em rede social, é verdade, seja qual for o profissional que está falando. Mas os livros científicos que falavam, ninguém nem lia, né? Passava desapercebido. Pois é. Então, mudança de estilo de vida, gente, é o primeiro degrau para a gente controlar uma hipertensão, para a gente controlar um colesterol, para a gente controlar uma glicose que está subindo, né? Então, é isso, a alimentação, a atividade física, melhorar a qualidade do sono, né? Ter uma alimentação do sono é importante. Quem tem insônia pode ter aumento no outro dia de hormônios que alteram a pressão arterial. Então, a gente tem que controlar todo esse ambiente para... Aí, tudo isso foi corrigido, tá tudo ok, a pressão continua alta, aí a gente considera a hipertensão essencial ou primária, que é por tendência genética. Que aí vai ser para sempre. Aí, provavelmente, provavelmente não tem outra maneira de controlar que não seja com o uso de medicamento antihipertensivo. Mas a gente não pode dizer que todos são assim, né? Por isso que tem que estudar direitinho. O médico define isso na sua consulta, né? Vamos falar um pouquinho então desses alimentos todos que a gente estava falando. Inclusive, eu queria que você falasse, claro, dos ingredientes que a chefe Malu trouxe, que é o inhame e a beterraba, que é impressionante, que eles têm quase todos esses nutrientes que você falou, sim, né? Sim. Ele é bem completo. Sim, sim. Na verdade, assim, o magnésio é um dos maiores fatores de relaxamento do endotélio do vaso sanguíneo, é o magnésio. O magnésio vai estar presente sempre em todos os vegetais verdes, tá? Então, aqui a gente, né, a folha da beterraba também tem um pouquinho de verde, mas enfim, a arginina é um grande vasodilatador. Então a arginina está aqui na beterraba, tá? Só que ela também está na farinha de trigo, a arginina está nas oleaginosas, castanhas, nozes, por isso que talvez aí, né, tenha sido falado naquele estudo que quem ingere mais nozes também tem mais controle sobre a pressão arterial. O cálcio, o inhame, ele é uma pequena fonte de cálcio, mas também tem cálcio no inhame. Eu trouxe aqui, né, do lado aqui na imagem, um lácteo, né? Eu trouxe aqui um iogurte, né? Ou poderia ser um kefir, já que o leite hoje muita gente demoniza, não é leite, é pró-inflamatório, né? Que cuidado, nem sempre isso é uma realidade, mas um derivado de leite, como um iogurte natural, como um kefir caseiro, né? É uma boa fonte de cálcio, embora o inhame também tenha um pouco, né? Castanhas, nozes, amêndoas também tem cálcio. O amaranto também é uma fonte de cálcio, As fibras são interessantíssimas porque ajudam o controle do colesterol, que é um fator de risco associado à hipertensão. Exato. Pressão alta e colesterol alto, terrível. Se o colesterol começa a entupir o vaso sanguíneo, a pressão arterial pode aumentar também. Então, aqui a gente tem a farinha de trigo como fibra, né? A gente tem também um pouco de fibra na beterraba. Tem o gergelim, né? Que eu tem o gergelim também. Tem ali as folhas, né? Que você trouxe também. Isso. E a maçã? A maçã eu trouxe porque representa um ditado muito que se usa, que quem come uma maçã por dia visita menos o cardiologista. Primeiro que a maçã tem a pectina, que é uma fibra que ajuda no controle do colesterol também. Tem a casca, né? A fibra da casca, que também pode ajudar o controle da glicose sanguínea. A gente não pode deixar se somar hipertensão, mais diabetes, mais dislipidemia, né? Que eu acho que essa tríade aí, colesterol muito alto, glicose alta, hipertensão arterial e a tríade que leva a mais morte por doença cardiovascular. E a maçã ela é considerada todas as frutas, né? Assim, a casca das frutas, né? E não é uma fruta com carga de frutose muito alta, porque a gente sabe que a frutose da fruta em quantidade excessiva também eleva muito os níveis de insulina, não é muito legal. E a maçã tem uma carga glicêmica que não é alta, tem um índice glicêmico que não é alto. Então, trouxe como um representante aí das frutas, né? Não exagerar nas frutas, mas eu jamais proibiria um paciente meu de comer uma maçã por dia. Uma unidade ao dia seria muito bem-vindo. Ótimo. E essa bebidinha aqui que a gente está tomando aqui também, olha, tem uma folhinha, arrasa, né? não é? Tem uma beterraba aqui, por isso que ela é vermelhinha. Olha, as meninas arrasaram a Fuzi. Fuzi, ela arrasa beterraba, nas águas. limão, salsão e ainda uma folhinha aqui, ó, de beterraba para decorar, coisa mais linda. Aí, tá vendo? Dá para usar de muitas formas, né? O salsão aí, ó, o salsão da receita é rico em magnésio, por isso que eu pedi para colocar na massa. Rico em magnésio tem efeito diurético. Pode eliminar um pouquinho o excesso de retenção líquida, que também pode aumentar a pressão arterial. Então, esse salsão aí não está à toa na massa, não. Olha, tudo muito bem pensado, minuciosamente. Porque você consegue trazer saúde
e sabor. E sabor. Que é o nome do nosso prato, do Olha nosso que quadro, coincidência. né? Saúde e sabor. Porque isso você mesmo. tem que aliar, as pessoas elas esquecem disso, Claro. né? E aí aquela saladinha de beterraba de todo dia, sem graça, hoje você vai potencializar a sua salada em casa, hein? Oba! Quero ver você fazer e me marcar, hein? Marca aqui o programa. Boa. Tenho aqui a minha cenoura, tá? Ela tá somente Beterraba. ralada. Oh, Beterraba. Alô, Sabe que a Manu trouxe beterraba. cenoura e pintou de... É uma, Pintei a cenoura de é uma roxo. cenoura pintadinha de vermelho. Eu vou Beterraba. usar o aceto balsâmico, tá? Quem não tiver, pode usar o vinagre, Vinagre tá? comum. É importante dizer, gente, agora que eu vou colocar, e vou colocar o shoyu também. Eu tenho o aceto balsâmico e tenho o shoyu aqui. Eu vou dar um toque bem oriental. E um pouquinho aqui de azeite, mais ou menos uma colher aqui. Estou nas quantidades diferentes da receita, tá, Camila? Porque como eu vou fazer só um pouquinho, então eu não preciso de muito. Tá, um pouquinho menos. É importante na hora que você for comprar o teu aceto balsâmico, o teu shoyu, você olhar rótulo, gente. Tem muita gente aí vendendo produtos de péssima qualidade, lotado de corante. Então vale a pena você olhar rótulo e escolher uma marca de shoyu com menos sódio, né? Porque ele não tem tanto sódio, não tem corante caramelo e também o aceto balsâmico. Então, às vezes, você vê um produto um pouco mais caro, mas é porque ele realmente é de uma qualidade maior. Tem um benefício tá? maior. Tem o Exatamente. shoyu light, né? Tem esses Mas tipos... tem que olhar a marca, porque Tá. às vezes tem menos sódio, mas tem mais potássio, né? Então vocês precisam realmente olhar um pouco a massa. Tá. Bom, eu vou colocar só uma pitada de sal, que o sal é um realçador de sabor, e acabou. Vou deixar mais ou menos uns 20 a 30 minutos só pegando sabor. Ai, que delícia. Tá bom? Então, Só isso, tá gente. pronto. Olha, é muito, muito E fácil. agora eu vou montar para servir para vocês. Boa, vai montar então, a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Isso. Adorei. Enquanto isso, mais perguntinhas para o doutor Navarro aqui pra gente. E vamos ver quem mandou. Obrigada para todo mundo que está participando. E a Nanda pergunta: estou grávida de 3 meses, tenho pressão baixa e cuido bem da alimentação. Quais os riscos eu corro de ter pressão alta durante a gestação? É boa pergunta, Ótima. viu, Nanda? É um quadro que é da doença hipertensiva da gestação, que pode levar a um quadro chamado eclâmpsia, que inclusive corre esse risco, a não só a mãe, como a perda da criança. É maior objetivo do seu obstetra, te garanto isso. Ele não te pesa, ele não começa a ficar preocupado se você está retendo muito líquido, inchando muito. Já é uma dica que a sua pressão está começando a ficar alta. Então, a maior causa é alimentação inadequada, não é o seu caso, falou que se alimenta bem, controle do peso. Começou a engordar demais na gestação, aquele ganho desesperador, existe uma projeção de ganho correto que o seu obstetra vai fazer junto com a sua nutricionista, de qual é o máximo de peso que você deveria ganhar nessa gestação. Se já começou com peso excessivo, opa, cuidado. Começou com peso ideal, mais tranquilo, né? Então, dica, controle do peso e não ficar 100% sedentária também. Uma atividade recomendada para gestante, óbvio, mas atividade física, alimentação e controle do peso é o que garante você não aumentar a sua pressão durante a gestação. Tem mais perguntinha do público, mas eu queria muito que você respondesse. Eu tô com uma dúvida Tá aqui bom. que surgiu agora, na verdade. Por Bora. exemplo, se eu já tomo medicamentos para outros tipos de problemas e doenças que eu tenho, algum medicamento pode, como efeito colateral, aumentar a minha pressão? Isso pode ser uma pegadinha e eu achar que eu tô com pressão alta e, na verdade, eu tô com um problema de um remédio que eu tô tomando que tá tendo esse efeito? Tem alguns grupos de medicamentos, são raros, que podem contribuir para o aumento da pressão arterial. Um deles é o uso de corticoide. Porque os corticoides, quando usados para algumas doenças específicas, onde o uso, né, ou a cortisona, a gente chama de corticoide, quando o uso é frequente e contínuo, tem algumas doenças onde isso é exigido. O corticoide pode aumentar a retenção de sódio. Ele pode fazer você começar a inchar um pouco mais. E essa retenção de água e sódio pode aumentar a pressão arterial secundariamente, e você começar a ter que ou diminuir a dose do medicamento, isso é uma decisão médica, ou entrar com algum tratamento em conjunto para contrabalancear esse efeito secundário do corticoide. Perfeito. Mas e alguns vasoconstritores. Boa, Camila, essa pergunta é muito interessante, que a gente compra e usa às vezes indiscriminadamente. Desentupidor de nariz, desentupidor, né? Que são aqueles famosos descongestionantes. Eles têm alguns componentes, né? Que é derivados da epinefrina, que são vasoconstritores. Então você começa a usar para desentupir o nariz, vasoconstritor, a pressão pode começar a subir.
Então, também fique esperto aí, você que carrega no bolso aquele descongestionante nasal de uso frequente. Tem uns que viciam, também é um perigo. Isso. Hoje nem se usa mais. Os otorrinolaringologistas não gostam mais que a gente prescreva isso. Não se deve usar isso de maneira contínua. Você tem que prestar atenção em tudo que você está usando e quando for visitar o seu médico, fala, eu estou usando tal coisa, tal coisa. Tudo, vê tudo durante o dia que você usa para não esquecer de nada, porque às vezes tem um detalhezinho ali importante. Perfeito, Camila, que pode ser o que está causando aumento. Pode provar? Pode? Ah, eu tava só esperando a Gláucia com essa voz doce que ela tem no meu ouvido dizer, pode provar. Ah, meu Deus. Delícia, né? Eu usei até as folhas da beterraba, gente, para falar para vocês que é o seguinte, a gente não joga as folhas de beterraba fora. Nós podemos consumir elas, os talos, como vinagrete, né? A gente pode consumir as folhas até para fazer um charuto. Né? Então, assim, a gente não joga, comida não é lixo, gente, a gente não joga comida fora. Tá uma Os nutrientes estão aí. Não tá uma delícia? Nossa, Malu do céu. Saboroso, gostoso e saudável. Né? Olha, você tá mais para azedinho do que para... Sim, é engraçado o limão, que né? eu acho que quem olhou esse... E você quando viu começou a ver o quadro, eu coloquei, né? Tão pouco parece sal. algo doce, né? Não parece a gente comentou até com a Fúzia aqui, que é da produção, falou, pô, o visual parece doce. Parece um docinho, parece, olha só, parece um cupcake com aquela geleinha de amora. E olha, exatamente, e é como você falou, as misturas, a acidez, a cremosidade do inhame, o crocantezinho da massa, é perfeição que chama esse canapé. É uma receita Mas posso dar uma super dica, fácil. ó, pré-treino do caramba, porque tem um pré-treino. Para quem vai fazer uma atividade física mais intensa, né? Tem o inhame aqui que vai gerar energia, tem a beterraba que vai gerar um pouco do aumento de vai estimular a síntese de proteína. A gente precisa de proteína no músculo, não precisa? A arginina estimula a produção de proteína muscular. Mais um motivo para comer e para fazer essa receita. Quero agora mais uma perguntinha? Pode? Oba, que bom que deu tempo. Vamos lá. Mais uma perguntinha, então. Da Mirna, né? Devo tomar medicamento somente quando minha pressão sobe? Essa é uma pergunta clássica de consultório, né? Não, lógico que não. Se você tem hipertensão real, que é aquela sustentada, né? Que a sua pressão está sempre acima, não adianta, gente. Aliás, eu costumo dizer, e eu trabalho com medicina preventiva, quem me conhece sabe que o foco é prevenção, é evitar o uso de medicamento desnecessário, diminuir a quantidade de remédios que uma pessoa toma. Mas hipertensão arterial, gente, é um caso muito sério, porque é silenciosa. A pressão, quando está alta dentro dos seus vasos sanguíneos, está lesionando a parede dos seus vasos sanguíneos, está causando fissuras. Como um cano com pressão alta na sua casa também pode romper. Isso pode acontecer dentro dos seus vasos sanguíneos. Né? Então, hipertensão arterial não se brinca. Se você realmente fez o diagnóstico, é hipertenso, lembra que eu falei, eu estou com a pressão discretamente alta porque eu estou fazendo tudo errado, eu corrigi, tudo corrigiu, perfeito. Não vai ficar tomando remédio quando a pressão sobe, porque ela não vai subir. Agora, se a pressão é sustentadamente alta, é uso frequente da sua medicação, com o acompanhamento, com consultas periódicas do seu médico, seu clínico, seu cardiologista, seja qual médico que você cuida, mas sempre a visita ao cardiologista é fundamental. Então não tem como tratar mais ou menos a pressão alta, só toma o remédio quando ela sobe. Não, porque você pode estar tendo um monte de lesão em órgãos já, silenciosamente, porque ela não se mantém controlada durante todo o tempo que você, ao longo do seu dia, ao longo da semana, ao longo do mês. E não tem idade também, né, Roberto? Acho que hoje a gente está vendo cada vez mais cedo. Por causa dos erros alimentares. Eu acho que a má alimentação, sedentarismo e obesidade estão sendo os grandes vilões. E o estresse, talvez. E o estresse, sem cada dúvida. vez mais cedo também. Que ele teve um AVC, né? Quer dizer, às vezes decorrente até de uma pressão alta, né? Então a gente precisa realmente se cuidar e não ter esse negócio de idade. Tô com preguiça. Gente, não terceirize sua saúde. A sua saúde é o seu bem mais importante. E a gente está vendo nessa pandemia o quanto é importante a gente estar saudável. Nossa saúde é um presente de Deus. A gente tem que cuidar como se fosse a maior preciosidade da nossa vida. Então, E é a maior barato, preciosidade. Viu, gente? Vem com esse negócio não, porque aqui, quase tudo da feira, tá tudo certo, foi tudo pensado, não tem desculpa Dá pra ir até não. na xepa pra buscar isso aqui. Boa, chefe Malu. Acabou. Acabou, passar muito rápido, porque é muito maravilhoso ouvir vocês. Que delícia aprender essa receita. Tá maravilhoso. A impressão que dá é que tem mais sal, e não é sal, é só tempero. É tempero. Você vê pouquinho sal que ela usou e tem um tempero maravilhoso.
fácil, eu quando quero você brinca com agradecer esses demais. sabores, você consegue, né? Porque muita gente faz isso de errado. Não é? Tá sem gosto, não. Tá aí o erro. É isso. Sabor, hein? Muito Bom, a gente obrigada. que Quero agradece, agradecer. Camila, agradecemos sempre. Eu que agradeço. No Instagram do Dr. Roberto Navarro, vai agora para seguir, tem mais informações lá, que é @dr, né, de doutor, dr Roberto Navarro. O site é Dr. Roberto Navarro, também com dr, robertonavarro.com.br, pode acessar o site. E a chefe Malu Lobo você encontra no Instagram, chefe Malu Lobo. Simples assim você vai encontrar, tem dicas, tem receitas, uma melhor que a outra. Exatamente. E tem o site que é tudo muito fácil. O site é nutrasaudenacozinha.com.br, repito, nutrasaudenacozinha.com.br. Muitíssimo obrigada. Que delícia estar aqui com vocês. Ó, bom demais. Osvaldo, se cuide. Se cuida. É isso, um beijo. Vai dar tudo certo, Vai se dar, Deus já quiser. deu.